à nossa casa de paz, de alegria, de amor. Hoje o nosso tema é tenacidade, a nossa capacidade de resistir. Está reverberando dentro da aparelhagem. Não, é o inferno. Não tem como desviar. Não tem como enfiar a mão dentro do... Então, a nossa capacidade de resistir e de persistir nas nossas lutas da vida encarnada. Quando nós estamos encarnados, ou quando nós chegamos aqui, nós chegamos com um propósito. Qual o propósito? De melhorar onde nós estávamos. Fazendo o quê? Resgatando os atos equivocados de vidas anteriores. Ah, eu não acredito em vidas anteriores. Então, você tem um projeto onde Deus espera algo de você. Que você nasça, cresça, se multiplica, desenvolva talento e volte para Ele melhor. Entendeu? Que não importa o que você entende, não importa no que você acredita, o nosso propósito de vida encarnado é a alma estar na carne, ou a alma animando a carne, ou o espírito animando a carne. Então não importa qual o tipo de crença que nós temos, o único propósito é a evolução. O único propósito é tornarmos para a luz, porque nós saímos deste ambiente de luz, de paz, no instante em que cometemos equívocos. Que equívocos são esses? Quando nós saímos das leis naturais de Deus e vamos para os nossos desvios, para os nossos atalhos. Nós fazemos isso automaticamente no nosso dia a dia e não percebemos. Um exemplo disso é quando nós estamos no trânsito e o Waze, o Maps, está dizendo para nós que aquele lugar, aquela rota escolhida tem um congestionamento de 5 minutos. Mas 5 minutos para nós é um absurdo, é inconcebível. Onde já se viu uma coisa dessa? E aí nós pedimos uma rota sem congestionamento. E ele vai recalcular a sua rota, vai te dar um outro lugar que muitas vezes é uma coisa muito horrorosa. Isso me faz lembrar uma viagem que eu estava de férias, eu e o Toninho, e nós fizemos uma brincadeira no Google. Nós colocamos assim, nós estávamos em Santa Rita do Sapucaí, portanto, se alguém estiver lá, se alguém conhece ou se alguém for lá, pensa nisso. Nós estávamos lá e nós colocamos assim, o lugar onde os ETs pousam a nave. Era aventura, nós estávamos de férias. E o Google calculou uma rota para a gente e nós fomos para essa rota. Entramos em fazenda, estrada de coisa, e ponte, mataburro, e bababá, e bababá. Chegamos num lugar, uma montanha chapada, super linda, tinha um trabalhador lá e falou assim, vocês estão perdidos, aqui é só área rural. Não, nós não estamos perdidos. Nós pedimos um local onde os ETs possam andar. Eu nunca ouvi falar disso. Falei, claro que não, nós estamos só aventurando-se, nós estamos só nos divertindo nas férias, isso não existe. Mas o Google levou a gente para algum lugar. Esses atalhos imprevistos, essas coisas, são quando nós saímos das leis naturais de Deus. Nós pegamos atalhos que não sabemos por onde vamos e nem por que caminhos vamos fazer. Muito bem, ele é um desvio, ele é um atalho, você tem que retornar para o caminho certo. Isto, nós nascemos para isto. E nós, às vezes, não temos essa tenacidade, não temos essa fortaleza em nós. Muitas vezes
nós desanimamos no primeiro obstáculo. Na primeira coisa difícil que não saiu de acordo com aquilo que nós queríamos, nós já desistimos, já mudamos a rota, já brigamos, já arrumamos encrencas, sem perceber que cada vez que nós estamos fazendo isso, nós estamos criando atalhos. Uma das coisas que mais faz a gente sair dessa lei natural de Deus e entrar nesses atalhos são a convivência uns com os outros. Porque nós somos pessoas sociais. Nós somos criados simples e ignorantes por Deus. Esse momento em que nós somos criados simples e ignorantes, nós não temos lembrança alguma de nós. Nós não sabemos o que nós somos ou o que nós éramos. Nós não temos nenhuma consciência disso. Mais uma vez, um pedacinho, eu creio desse jeito. Eu creio que o Espírito é formado na hora que concebeu, com meu pai e minha mãe, teve a concepção, e nesse momento o Espírito é formado e eu estou unido ao corpo. Nós ainda não sabemos de onde nós viemos. Quem traz essa notícia é Jesus. O corpo é corpo, a carne é carne, e você sabe de onde veio e para onde vai. Então, nós sabemos quem são os nossos pais, quem são os nossos avós, bisavós e por aí afora. Podemos não conhecê-los, mas nós vamos ter alguém que vai dizer: o meu bisavô era fulano de tal. A minha bisavó materna se chamava Maria Alba Mazzoli. A minha bisavó paterna se chamava, não sei falar, é um nome indígena, porque ela era uma pataxó e utilizava o nome da sua tribo. Totalmente diferente. Então, mas não conheço, não sei, mas eu sei que eu tenho essa coisa. Isso é o que nós sabemos. E Jesus fala disso. No entanto, com relação ao Espírito, ele diz assim: o Espírito você não sabe de onde veio e nem para onde ele vai. Então, nós não sabemos de onde vem o Espírito. Quem sabe disso é o Pai. Por isso que a gente fala lá na Gênesis bíblica que Deus construiu o mundo pela sua vontade. Ele é o incriado, causa primária de todas as coisas, e pela sua vontade criou o universo e tudo que tem nele. Ponto pacífico com relação a isso. Mas ele é social. Pera lá, Sônia, agora você viajou na batatinha. Deus é social? Se ele não fosse social, ele não tinha criado tantas coisas para lhe fazer companhia. Quer dizer que ele não queria ficar sozinho. Qual é a coisa mais difícil para nós? Ficar sozinho. Qualquer pessoa diz assim: eu não gosto de ficar sozinho porque eu fico em solidão. Gente, solidão é quando nós estamos angustiados conosco mesmo. Doeu, né? Sim, porque quando nós estamos sozinhos é solicitude. Nós estamos só conosco mesmo. Agora, quando eu estou sozinha e eu tenho solidão, eu estou com problema comigo mesmo. Onde que estão esses problemas? Nas minhas emoções. Na minha maneira de ver e entender as coisas. E as pessoas nos ajudam a melhorar esse aspecto de solidão, de melancolia que vem do mundo em que nós viemos, porque nós estamos experienciando. Nós não somos daqui e nem vamos ficar aqui. Nós estamos experienciando na carne, porque o Espírito não é da terra. O Espírito nós não sabemos de onde veio. A carne é da terra. E por isso nós sentimos saudade do lugar que nós viemos. Mas essa saudade é uma melancolia, é uma tristeza, não pode ser solidão.
Por isso que nós convivemos uns com os outros. Acontece que cada um de nós quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. E nós temos dificuldade de compartilhar. Nós temos dificuldade de dividir. Nós temos dificuldade de união. E nós temos imensa dificuldade de dizer que o outro está certo e que o outro está nos ensinando. Porque nós queremos ter a verdade absoluta. Você tem que fazer do meu jeito. Aqui quem manda sou eu. Aqui eu é que tenho dinheiro. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos engaiolando a outra pessoa, impedindo a outra pessoa de ter a liberdade que você mesmo tem. E nós não podemos fazer isso. Começa o quê? As grandes brigas. E aí vem a minha experiência aqui ao vivo. Uma das coisas mais importantes para a gente nascer é para a gente desenvolver a confiança. Então, quando nós temos confiança, nós somos inteiros, não há marca em nós. Nós estamos por inteiro e a gente floresce. Então, quando a gente diz assim, nossa, aquela pessoa é tão extraordinária, ela tem uma luz, ela tem um jeito tão especial de ser, porque ela tem confiança. Confiança também pode ser conhecida ou sinônimo de fé. Ela tem fé. Ela tem fé no quê? No Pai Todo-Criador, em Jesus, ou em outro mestre, depende da religião que a pessoa segue. Ela tem fé nas pessoas que estão com ela tem fé no mundo e no país que ela habita, ela tem fé na família, ela tem fé no trabalho. Agora, substituímos todas as palavras fé por confiança. Então, essa pessoa é luz pura. E a luz pura é o que nós florescemos. Nós florescemos energia de paz, de amor. Isso é o quê? As virtudes. Paz, amor, confiança, integridade. E quando nós fazemos isso, isso pode curar o outro. Vamos pegar Jesus de exemplo. Jesus está numa multidão, caminhando ali com seus discípulos, aquela multidão em torno dele. Ele para no meio da multidão e diz assim: quem me tocou? E Pedro, que estava mais próximo dele, diz para ele assim, exatamente o que nós fazemos em outras questões. Diz assim: como que eu vou saber, Senhor, quem que te tocou numa multidão dessa? Todo mundo pode ter te tocado? Nós fazemos essa resposta quando alguém diz assim, duas pessoas numa casa: quem quebrou o prato? Não fui eu. Mas eu estou perguntando porque não fui eu. Não foi você? Tem que ter um Gasparzinho na casa. Porque alguém tem que ter quebrado esse negócio. E começa, às vezes, uma discussão por causa de um prato. Outro exemplo. Você tem uma louça maravilhosa na sua casa. Uma louça extraordinária. Mas essa louça é para o dia da visita. E aí o seu marido ou a sua esposa está com a pia até no teto de louça suja, não tem mais nada limpo, vai lá e pega a louça maravilhosa que é da visita. Vira uma briga que eu já vi, por causa do meu trabalho, terminar em divórcio, porque a criatura usou a louça da visita. Ô criatura, você não tem valor não? A sua casa, você não é a principal coisa dentro da sua casa? Por que a louça maravilhosa só tem que ser da visita, a toalha da visita, o lençol da visita, ficar séculos lá dentro do guarda-roupa, e aí você desencarna. Para quem é de outra religião, você chega à morte do corpo físico, o espírito continua. Você sai da carne, você desencarna. Você faz a festa. Lembro quando a minha avó desencarnou. Todo mundo queria assim, o guarda-roupa da avó é meu. Por quê? Tinha
fala de traições só para o ato sexual. Gente, o ato sexual, a traição por infidelidade sexual, é o último na escala de emoções, ok? Então tem muitas traições piores, horrorosas, que levam à morte que ninguém leva em consideração. Porque você para de florir, você desmonta, você quebra, você fica arrasado. A pessoa que recebeu esse golpe da traição, ela se desmonta tão inteira que a primeira coisa que ela perde é a tenacidade da vida. Ela não consegue mais ter força, ela não consegue mais ter energia, ela não consegue mais florir. Por quê? Está escapando a energia para todo lado. A semente não consegue germinar. E aí a outra pessoa fala assim, por que você está assim? Uma coisinha tão boba. Boba para você. Você não sabe na escalada da evolução onde que a pessoa está. Faça de conta que a escalada da evolução é meu dedo. São os meus dedos aqui. Se você está aqui, mas a pessoa está aqui, você vai ficar muito melindrado, muito machucado. A pessoa que não, porque ela já tirou aquilo de letra, ela já aprendeu aquilo, ela já tem a experiência daquilo. Mas a pessoa que está arrasada, que levou o golpe da misericórdia, não. Ela precisa catar os seus caquinhos. E ela precisa lutar com relação a isso. E ela precisa desculpar essa situação. Então, quando ela desculpa essa situação, ela desculpou, ela fica inteira. Mas se você olhar, ela tem muitas marcas, muitas cicatrizes, e ela carrega essas cicatrizes, e nós perguntamos assim, por que você está triste? Ela fala assim, você não tem a mínima ideia do que eu passei na vida. Minha mãe me abandonou, meu pai era alcoólatra, me batia, não sei quem me violentou, não sei quem me puxou o tapete. Ela tem um rosário de penas para contar. E às vezes as pessoas não sabem a diferença. Eu tenho aqui no meu braço um terço, um tercinho de pulseira, que é para você carregar. O terço, o próprio nome está dizendo, é um terço de um rosário. Agora, se ele é um terço de um rosário, ele já tem um monte de provas de peninhas aqui para simbolizar. Imagina uma pessoa que tem um rosário inteiro. Ela nunca será igual a gente, até que ela consiga o pedido máximo de Jesus, que é trabalhar pela vinha, que é trabalhar pelo que Ele pediu. Ele não disse para a gente trabalhar amanhã. Ele não disse para a gente pensar nisso amanhã. Ele disse para a gente fazer hoje. Vem hoje para a minha vinha. Vem hoje trabalhar na minha vinha. E para simbolizar isso, ele conta a parábola mais linda de todas as suas parábolas, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. Que é algo mais, o Senhor, o dono da fazenda, não se esqueça que o dono da fazenda é Jesus, que a fazenda é a terra, que os trabalhadores somos nós. O dono da fazenda saiu a convocar trabalhadores na sua vinha. E aí ele chamou e encontrou os primeiros e mandou e combinou um dinheiro com eles. E eles foram trabalhar. Mais um pouco ele saiu de novo, até no último horário. Que no último horário, na época de Jesus, era das 5 para as 6 da tarde. 6 horas encerrava o horário de trabalho, porque o sol se punha e eles obedeciam às leis e às regras que ninguém trabalhava à noite. Nem podia também, que não tinha eletricidade, nem computador, nem internet. Porque daí a gente trabalha, mas eles não podiam. Entendeu? E aí ele vai fazer os pagamentos para cada um. Aquele que ele combinou no dinheiro, ele começa pelos últimos.
aquele que chegar na última hora. E ele dá a mesma quantidade de dinheiro com aquele que ele tinha combinado com o primeiro. Aqueles que chegaram primeiro na vinha disse assim, vamos receber mais. Porque se o último só trabalhou 1 horinha, está recebendo um dinheiro inteiro, imagina eu. Não é hiperatual essa parábola, gente? Nós não implicamos por causa de minutos, é porque eu já estou trabalhando há 150 horas e você chegou agora. Porque eu trabalhei o dia inteiro e agora tenho jornada dupla em casa, mas eu também já trabalhei. Ô meu filho, a casa são dos dois. Já foi a lei de que me permite a brincadeira que o homem pegar um copo e cair nos documentos íntimos. Ok? Casa se divide pelos dois. A casa são dos dois. Então tem que auxiliar, tem que se auxiliar, tem que trabalhar. Você trabalhou fora e a sua esposa trabalhou fora, ajuda a fazer em casa. Você trabalha fora e a sua esposa fica só em casa, você não precisa. Mesma carga de horas. Se trabalha 8 horas, ela vai trabalhar 8 horas. Qualquer coisa que chegar acima de 8 horas, você vai auxiliar. Porque daí já é hora extra. Simples assim, e não sou eu que estou inventando, não. Isso é o código primário da Bíblia para quem é cristão. Mas a gente não entende isso, a gente não faz isso. Então, imagina se essa parábola de Jesus não é atualíssima. E aí ele diz que aquele que foi na última hora estava amargurado, porque estava sem esperança, tinha um rosário de penas para resgatar. E o que foi na primeira hora, que foi chamado no amor, quantas pessoas estão aqui que a fé foi a coisa mais extraordinária do mundo? Nasceu e já teve fé. Gente, eu tinha 6 anos de idade. Uma pessoa perdeu uma Bíblia dentro do ônibus que meu pai trabalhava. Numa época que esse livro era caríssimo. Só tinha quem era rico. Só tinha quem era rico. E mais ainda, capa de couro com zíper. Aquilo era um tesouro. Um tesouro. Como eu aprendi a ler com uns 4 anos, eu tinha um monte de livro para ler. E li de capa a capa a Bíblia com 6 anos. Fiquei apaixonada, fiquei encantada. Peguei a história de José como regra de norma para a minha vida. Porque é um cara que é praticamente o caçula. É o mais amado do pai. É tirado da casa, é vendido como escravo, vai preso, é humilhado e torna-se o primeiro-ministro do Egito da sua época. Era a minha fortaleza, meu herói. A minha tenacidade veio dessa história. A fé para mim foi natural, foi espontânea. Para outros, precisa experimentar ali uma, na outra, e ainda tem dificuldade de saber se é real ou não. É por isso que os trabalhadores estão nesses horários diferentes, entendeu? Só por isso. Mas Jesus pede para a gente perdoar. Se nós perdoarmos o nosso irmão 70 vezes 7, nós vamos conseguir tirar de nós todas essas cicatrizes e vamos voltar ao primeiro estágio, perdão. Tira todas as cicatrizes da nossa vida e nós voltamos a florescer. Precisa de outra vida para fazer isso? Tecnicamente não. Tecnicamente nós deveríamos fazer isso com uma única e consagrada vida. E a grande maioria de nós acreditamos nisso, que basta uma vida. Nós nascemos, crescemos, multiplicamos, desenvolvemos os talentos, desencarnamos ou morremos e temos o nosso paraíso, porque nós fizemos esse passo a passo de primeira.
Ou seja, saímos daqui do princípio e vamos para as estrelas numa única vida. Existem essas pessoas que fazem isso? Segundo Jesus, sim. Mas são em minoria. A grande maioria de nós somos primeiros trabalhadores, reclamando da carga e de olho na carga do outro e no valor do outro e no dinheiro do outro. Para esses, Jesus informou para Nicodemos que teria que renascer. E não é renascer das águas do batismo, é renascer de verdade. É fazer as lições de Jesus de verdade. Sônia, se eu mergulhar nas águas do batismo e renascer de verdade igual Jó, eu faço de primeira? Faz de primeira. E não, nós temos uma única vida e não milhares de vidas. Porque às vezes as pessoas acham que nós acreditamos em milhares de vidas. Nós não temos milhares de vidas. Nós temos uma vida no momento em que nós fomos criados simples e ignorantes para desenvolver todos os talentos, todas as aptidões. Nós temos etapas. Essas etapas é que nós chamamos de encarnar, entrar na carne e sair da carne, que é experiencial. Com esses conhecimentos, melhora a nossa tenacidade, nós não dobramos a nossa coluna, nós não quebramos, nós envergamos e voltamos para o lugar. E começamos o trabalho hoje, como ele pediu, vem hoje para a minha vida, não venha amanhã. Muitas vezes a gente diz isso, amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu me modifico, só que isso é uma ilusão. Por que é ilusão? Vocês já conheceram alguém, ou já bateram um papo com alguma pessoa que vive no amanhã? Todo mundo só vive o agora, só vive o hoje. Portanto, o amanhã não existe. E quando eu jogo para amanhã as minhas possibilidades, eu posso perder a oportunidade hoje. E com relação a isso, Jesus diz: o que adianta o homem conquistar todo o mundo e perder a sua alma? Porque é pela alma que a gente entra na porta estreita que ele avisou. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Uma pena que vocês não puderam ver todos os slides, mas acho que eu fui bem criativa. Agora vamos aguardar para o passe e, se queira observar a tarefinha prática de perto, é aconselhável. Tá? É aconselhável, porque isso nos faz pensar que quando eu estou na confiança, eu sou inteiro. Quando eu estou na traição, eu sou um carro. Quando eu estou na desculpa, eu tenho muita cicatriz. Quando eu venho para o perdão, eu volto à integridade do homem. Observem e podem executá-las na sua casa para melhorar o passo de cada dia, todos os dias. Pôr em prática para que sirvam de lembranças para os nossos esquecimentos constantes. Certo, gente? Até daqui a pouco.